Programa 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Glaucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Livro em Foco. Ângela Maria Cardoso Lago, conhecida pelos leitores como Ângela Lago, nasceu em Belo Horizonte em 1945. Formou-se em serviço social, morou na Venezuela e na Escócia, onde estudou desenho gráfico. Quando voltou ao Brasil, por volta de 1970, resolveu se dedicar aos livros, escrevendo e ilustrando. Cada um deles foi fruto de um cuidadoso projeto, o que fez com que recebesse diversos prêmios, tais como o Jabuti, os da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, além de outros internacionais. A maior parte da obra da escritora e ilustradora é dedicada às crianças. No Livro em Foco de hoje, falaremos sobre uma obra que é considerada das principais dessa artista, que nos deixou no ano de 2017, O Cântico dos Cânticos, de Ângela Lago. Este livro, que teve 8 anos de estudos antes de ser finalizado, foi lançado pela primeira vez em 1992 pelas Edições Paulinas e em novo projeto pela editora Kozak Naif, em 2013. Trata-se de uma leitura totalmente visual do livro bíblico O Cântico dos Cânticos de Salomão, livro que celebra o amor romântico entre o noivo e a noiva, o amado e a amada. Assim como o livro bíblico, a versão de Ângela também traz o tema do amor, de sua busca e de seus encontros e desencontros. Nele, as figuras do amado e da amada circulam por um espaço arquitetonicamente construído por Ângela com um referencial de linguagem das iluminuras, aquelas miniaturas medievais e islâmicas. As imagens apresentam-se de forma circular, sem fim, toda desenhada sob a ótica da terceira dimensão, o que faz com que o volume possa ser lido apenas folheando as páginas ou também girando-as ou abrindo-as e fechando-as a fim de dar movimento às imagens de busca e encontro das personagens. Desta forma sensorial e experimental, o leitor pode adentrar o livro, um palácio que lembra as perspectivas estonteantes de Escher, o artista plástico que explora o infinito e cujas fascinantes gravuras Ângela conheceu bem jovem. Ao ter o volume em suas mãos, o leitor pode iniciar sua viagem leitora através de ambas as capas, de trás para frente ou de cima para baixo, ora lendo a história do homem, ora a da mulher, ou seja, não há no Cântico dos Cânticos de Ângela Lago apenas uma porta de entrada. De acordo com a autora, o seu Cântico dos Cânticos é fruto de um deslumbramento a partir do contato amoroso dela com um texto especial, lido, traduzido, reescrito pela humanidade há séculos. É, assim, fruto da sensação de Ângela leitora em sua adolescência com suas primeiras experiências literárias. Diz ela em depoimento à imprensa pela ocasião do relançamento da obra. Na realidade, este livro é uma história de amor apaixonado de uma leitora por um livro. Ainda menina de uns 14 anos, li por acaso na Bíblia o Cântico dos Cânticos. Quase 30 anos depois, pensei que seria capaz de recuperar esta primeira leitura juvenil. O volume conta ainda com texto complementar assinado por Edmir Perrotti, editor da primeira edição de 1992, e em 2013 traz um prefácio também de Edmir Perrotti e do poeta Ferreira Goulart. O Cântico dos Cânticos, dessa grande e saudosa artista Ângela Lago,
É, sem dúvida, um belíssimo poema visual. 6 mais 1. 6+1 na Rádio da Universidade. No meu tempo era assim. No meu tempo era assim, traz o encontro surpreendente da menina Laura Castilhos com um conhecido escritor de nossa literatura. A Ana, minha irmã mais velha, tinha lá seus 13 anos, eu tinha uns 8. Ela precisava fazer uma entrevista com um escritor para a disciplina de português. O tempo corria e nada dela fazer a tal tarefa. Num dia de semana, meu pai voltava do trabalho e ela lhe comunicou que não havia feito tal tema e estava bem preocupada com o desfecho que isto teria. Certamente comprometeria sua avaliação. Meu pai logo pensou numa solução. Ligou para o amigo e escritor Érico Veríssimo. A resposta do Érico deixou a minha irmã muito aliviada. Ele a receberia naquela noite mesmo, após o jantar, por volta das 21 horas. Foi preciso apressar-se, pois a nossa casa era na Zona Sul e a dele no bairro Petrópolis, uns 30 minutos de distância uma da outra. Jantamos rápido para que este encontro acontecesse como combinado. Quando criança, era uma regra do funcionamento de nossa família tomarmos banho à tardinha e colocarmos os pijamas. Imaginem, numa casa de 5 filhos, até todos os banhos acontecerem, isso durava no mínimo um par de horas. E uma curiosidade, havia um rodízio para a ordem dos banhos. Assim, se eu era a primeira no banho de segunda, eu ia ocupando o lugar seguinte até chegar na sexta, em que seria a quinta a banhar-me. Final de semana, esta tabela estava descartada. Ufa! Mas isso dos banhos é para dizer que eu já estava com meu pijaminha, de cabelo lavado e pronta para depois do jantar ir me dirigindo ao descanso da noite. Somente que naquela noite, ao ver aquela cena se desenrolar na minha frente, eu almejei um outro desfecho. Conheceria o Érico Veríssimo em carne e osso. Conhecia sua obra? Não exatamente. Não havia ainda me deparado com o ursinho de pelúcia, o elefante Basílio ou outro dos seus livros para crianças. Tampouco O Tempo e o Vento ou Incidente em Antares, obras que li mais tardiamente. Na realidade, eu só tinha conhecimento do Érico autor por ele existir na biblioteca do meu pai. Lia seu nome nas muitas lombadas que habitavam as prateleiras. E para finalizar, naquela noite eu conheci o Érico em sua casa. A única coisa que me lembro é, além do seu calmo semblante, uma poltrona muito confortável que havia lá. No retorno, recordo do meu pai me acordar no carro. Nunca esqueci desta data. O dia em que eu, vestida de pijama, fui à casa do Érico Veríssimo. Talvez a literatura tenha me capturado neste acontecimento. Uma coisa é certa, minha irmã deve ter tirado uma boa nota. 6+1. 6+1 na Rádio da Universidade. 6+1. No 6+1 de hoje, conversamos com Marília Pirillo, escritora e ilustradora. Ela é gaúcha de Porto Alegre, estudou artes plásticas e formou-se em publicidade e propaganda pela PUC do Rio Grande do Sul. Iniciou sua carreira trabalhando com projeto gráfico, editoração e ilustração publicitária e editorial. Em 1995, ilustrou seus primeiros livros de literatura. Hoje, tem mais de 80 títulos no mercado editorial, publicados com suas ilustrações.
Em 2004, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde vive até hoje, e cursou oficinas literárias, estudou pintura, aquarela, acrílica e em 2007 fez 2 cursos de aperfeiçoamento em ilustração infantil em Sarmedi, na Itália. Atualmente tem 18 títulos publicados como escritora, dentre eles Um Fio de Amizade, Embananado, Bonifácio e Filha de Vó. Bem-vinda, Marília! Que bom estarmos com você em nosso programa 6+1 na rádio da Universidade. Olá, ouvintes, eu sou Marília Pirillo e estou muito contente de participar do programa 6+1. Marília, você é ilustradora e escritora. Conte para nós como é o seu processo de criação. Quem vem primeiro, texto ou imagem? Meu processo criativo na construção de um livro onde eu sou escritora e ilustradora começa sempre pelo texto. Eu tenho fascínio pelas palavras. Tenho vários cadernos e hoje até criei um grupo de WhatsApp onde só tem eu, grupo da eu sozinha, onde eu anoto várias ideias, frases, expressões, títulos de futuros livros que eu, quiçá, ainda irei escrever, listas de palavras estranhas, sonoras, engraçadas, palavras em desuso, nomes de possíveis personagens, nomes de comidas, de doenças, de lugares, ditados populares, enfim, ideias de temas, de narrativas, alguns parágrafos inteiros, pequenos versos, algumas rimas, de tudo um pouco. E quando eu penso em um livro, eu sempre começo pelo texto. Somente quando eu já tenho o texto todo pronto, a história já fechada, é que eu começo a pensar nas imagens. Interessante, Marília, esse seu fascínio pelas palavras que vem desde muito tempo. Inclusive, é curioso que você tenha começado sua carreira como ilustradora antes de começar a ser escritora. Então, conta um pouco para nós como você se descobriu escritora. Eu sempre fui uma grande leitora. Desde pequena, antes de conhecer as letras, eu já li as imagens, já me encantava com elas e por isso me tornei ilustradora. E eu sempre escrevi, para mim, muitos diários, poesias, algumas publicadas no jornalzinho da escola, crônicas, contos, pequenas histórias. Sempre fui uma aluna muito boa em redação e sempre tive vontade de escrever histórias para crianças e jovens. Eu, desde muito cedo, fiz pequenas oficinas de escrita criativa. Fiz oficina com a Maria de Norá, muito tempo, com Ricardo Azevedo, no começo da minha trajetória, mas eu não me achava pronta. A verdade é que a ilustração era o meu ofício e a escrita era um hobby. Eu não sabia se o que eu escrevia tinha qualidade. E foi só quando eu me mudei de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, onde eu vivo, que eu tomei coragem de levar adiante o meu desejo de escrever. Então, quando eu cheguei no Rio, sem trabalho, sem perspectivas, eu decidi que eu ia estudar e comecei a fazer várias oficinas. A mais importante delas foi com a querida amiga, a escritora Ana Cláudia Ramos, que eu digo que é minha madrinha na literatura infantil. A Ana Cláudia me ensinou muita coisa e me encorajou a mostrar o que eu escrevia para os editores. E assim
como eu já conhecia alguns caminhos, pois eu já trabalhava como ilustradora, já conhecia várias pessoas, né, do mercado editorial, eu consegui aprovar até com certa facilidade os meus primeiros projetos de livros. Muito importante mesmo, Marília, esse processo nosso de estudo contínuo, não só para a nossa criação, mas também para a formação de leitores. Nesse sentido, eu te pergunto, qual o papel do escritor e do ilustrador na formação de novos leitores? Eu acho que o papel do escritor e do ilustrador é ser um fornecedor de material de qualidade. O que nos cabe é fazermos bons livros, livros que atraiam leitores. Oferecer texto de literatura de qualidade e imagens que encantem, divirtam, causem estranhamento, seduzam, provoquem. Eu acredito que nós temos por obrigação trazer boas histórias para os nossos leitores, histórias que sejam diversas, sobre temas distintos, com diferentes estilos de linguagem, com formas narrativas diversas, para que possamos nos comunicar com diferentes leitores. Leitores de diferentes idades, de diferentes realidades, de diferentes interesses, graus de desenvolvimento na leitura. Eu acredito que muitas vezes um único livro consegue ser o bichinho que contamina a criança, o jovem, despertando o interesse pela leitura. Leitura de texto e leitura de imagem. Você cita a necessidade de os autores de literatura infantil abordarem temas distintos. Existem alguns deles que são temas difíceis de serem abordados. Algum de seus livros aborda algum desses temas? Como abordar, então, um tema difícil, ou até mesmo tabu, na literatura infantil e juvenil? Sim, eu me arrisquei a escrever sobre alguns temas difíceis de abordar em 2 livros juvenis. Um deles, O Menino do Capuz Vermelho, um reconto da história da Chapeuzinho Vermelho, num cenário moderno, né, contemporâneo, onde o lobo é um pedófilo. E em alguns dos contos do meu livro 60 Contos de Minutos, eu trato de temas como violência doméstica, descoberta do sexo. E mais recentemente, no meu infantil, Filha de Vó, que é autobiográfico, eu falo sobre pais que não criaram seus filhos, por N razões. Esses temas, embora façam parte da nossa vida, né, da nossa realidade social, até bem mais do que gostaríamos, são realmente de difícil abordagem, acredito, por serem doloridos, vergonhosos para nós adultos. Então é preciso muita delicadeza, empatia, para iniciar um diálogo, onde você fala, mas também ouve, né, as crianças e os jovens sobre essas questões que são realmente delicadas. Eu acho que a literatura faz a sua parte. Ela dá a oportunidade de trazer esses temas através da ficção para o diálogo. Ela abre a porta para que se inicie uma conversa. As crianças e os jovens estão sempre em constante aprendizado social. Então, eu acho que silenciar, que omitir, fugir desses assuntos não é a melhor maneira de educá-los e de prepará-los
para a realidade. Bom, nosso tempo já está no fim, então a gente queria agradecer muito a tua presença conosco, a participação no 6+1 na Rádio da Universidade. Muito obrigada, Marília, por essa conversa tão enriquecedora. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversar. Obrigada também aos ouvintes que nos acompanharam aqui no programa 6+1. 6+1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse o nosso perfil do Instagram, @6.mais1. Programa 6+1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura, feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Glaucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6+1 na Rádio da Universidade. Palavra de leitor. No Palavra de Leitor de hoje, Cristal, que é estudante do 6º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Prudente de Moraes, nos dá a dica do livro Felpufilva, escrito e ilustrado por Eva Furnari, da Editora Moderna. Meu nome é Cristal, eu sou do 6º ano e estudo no Prudente de Moraes. Felpufilva é uma história sobre um coelho que ele é um poeta. Nisso, ele recebe várias e várias cartas, nenhuma ele vê. Só que tem um envelope roxo, lilás, muito bonito, onde ele se interessa e vai lendo. Só que tem um ponto negativo, que é a Charlotte. A Charlotte fala como poderia mudar. Fala assim, você poderia mudar isso, você poderia mudar aquilo. Ele não gosta muito e vai retrucando para ela. Eu sou sem imaginação, não sei o que, não sei o que. E ele vai retrucando. E a Charlotte vai mandando várias e várias cartas. É uma história muito divertida e que pode influenciar, assim, as pessoas. 6+1 na Rádio da Universidade. Ouvindo versos e histórias. O Ouvindo Versos e Histórias de hoje traz poemas de Marta Lagarta, que estão no livro Se Tudo Fosse Parente, da própria autora, ilustrados por Oscar Reinstein, da editora Ciranda na Escola. Se a bicicleta fosse a avó, a moto seria a neta. Imagina só, na frente a neta de moto, puxando a avó na bicicleta. Se o dilúvio fosse pai, ia ser pai da tempestade, avôzinho da chuva, bisavô do chuvisco, tataravô do chuveiro. Chega, quero uma toalha, poesia não é lista. Se a poesia fosse irmã, seria irmã do circo. Palavras equilibristas, rimas rindo nos trapézios, rugir de versos e espantos. Poesia é irmã do circo. Se a música fosse irmã, seria irmã das ondas. Se a dança fosse irmã, seria irmã dos ventos. Se fossem as nuvens madrinhas, seriam madrinhas das árvores e do sol as protegeriam. Se as árvores fossem madrinhas, madrinhas das sombras seriam. Se a colher de sopa fosse mãe, filha seria de sobremesa. Filha que só quer saber de doce, mãe que, opa,
detesta tomar sopa. Se o oceano fosse avô, seria avô da pirataria. Ou, quem sabe, avô das baleias. Baleias piratas eu apostaria. E se tudo fosse parente, o mundo teria paz? E esses são alguns poemas do livro Se Tudo Fosse Parente, de Marta Lagarta, ilustrados por Oscar Reinstein, da editora Ciranda na Escola. 6+1 na Rádio da Universidade. Poemas cantados. Hoje, nos Poemas Cantados, você vai ouvir O Cigarra e o Formiga, canção de Jorge Fox, interpretada pelo autor, que faz parte do livro Tomou Conta da História, de Jorge Fox e Gláucia de Souza. O cigarra canta e o formiga se encanta, como ele canta bem. O formiga vem e o cigarra se levanta pra trabalhar também. O cigarra canta e o formiga se encanta, como ele canta bem. O formiga vem e o cigarra se levanta pra trabalhar também. Um pingo d'água que mora na floresta convida todo mundo pra lhe socorrer, cuidando juntos do meio ambiente pra natureza sobreviver. O cigarra canta e o formiga se encanta, como ele canta bem. O formiga vem e o cigarra se levanta pra trabalhar também. O cigarra canta e o formiga se encanta, como ele canta bem. O formiga vem e o cigarra se levanta pra trabalhar também. Um pingo d'água que mora na floresta convida todo mundo pra lhe socorrer, cuidando juntos do meio ambiente pra natureza sobreviver. Como ele canta bem. Pra trabalhar também. O cigarra canta, canta, como ele canta bem. O formiga vem, 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 pra trabalhar também. Como ele canta bem, pra trabalhar também. 6+1 na Rádio da Universidade. Programa 6+1 na Rádio da Universidade teve a produção do coletivo 6+1, apresentação de Gláucia de Souza e técnica de Jorge Fox. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Um abraço e até a próxima semana.